Oi, tudo bem? Eu te dou as boas-vindas a mais um dos nossos episódios de Português Cultural. E no episódio de hoje, você vai saber tudo sobre cobra e como as cobras estão na sociedade brasileira. Às vezes, de uma maneira não muito lisonjeira, ou seja, não é uma homenagem, é um ataque. Mas você vai ficar sabendo um pouquinho mais disso. A gente tem uma transcrição aberta para o episódio de português cultural, mas nós também vamos ter um guia de aprendizagem que vai seguir o tema da discussão. Assim lá você vai ver coisas adicionais, um glossário e mais informações também. Se você participar do programa de educação continuada, do clube de conversação, do clube do livro ou do nosso novo coaching em português, você vai receber esse guia diretamente. Agora, vamos começar e falar um pouquinho dessas criaturas com o português cultural sobre cobras. Quando falo de influenciadores, sou bastante crítico. É uma classe de pessoas que eu, às vezes, sou crítico e sem razão. Mas como é que eu posso não fazer críticas a essa classe profissional quando muitas vezes eles resolvem fazer coisas questionáveis, como promover jogos de azar ilegais, vandalizar obras públicas e entrar em uma ilha repleta de cobras? É difícil, não é? E essa da ilha repleta de cobras é uma coisa até recente aqui no Brasil. Quem invadiu uma ilha assim, e invadir não é a melhor palavra, mas é a sensação que dá, foi o MrBeast, que é um youtuber ou influenciador em geral, internacionalmente famoso pelas gincanas que ele promove, né, os concursos para dar dinheiro para as pessoas. Mas no caso, ele veio aqui para o Brasil, para uma ilha que fica no litoral de São Paulo. Essa ilha é conhecida como Ilha das Cobras, mas o nome mesmo é Ilha da Queimada Grande. Essa ilha, como eu disse, fica no litoral de São Paulo, ou seja, não é possível chegar lá andando, você precisa de um barco. E quando você chegar lá, você vai se deparar com um bocado de cobra. Tem cobra adoidado, tem cobra escapando pelo ladrão. São três expressões aí que a gente usa para falar de grande quantidade de alguma coisa, né? Tem cobra escapando pelo ladrão. Lá no nosso guia de aprendizagem, eu tenho umas notas sobre isso. Mas o que é que o MrBeast foi fazer nessa ilha? Bom, na verdade, ele foi até cuidadoso. E eu vou explicar o porquê. Para chegar nessa ilha, a pessoa precisa de autorização de uma instituição brasileira específica e, além disso, ela precisa mostrar que tem planos de contingência, ou seja, se houver uma emergência, quais são os planos, o que eles vão fazer. Eles também são acompanhados por profissionais qualificados que trabalham na manutenção da ilha e também tem que respeitar várias regras, como, por exemplo, não encostar nas cobras, que é o básico, né? A cobra não é cachorro, você não vai fazer festinha para a cobra e fazer, bebezinha, vem cá, porque a cobra vai te morder. E foi até um episódio interessante. Se você quiser ver, procure no YouTube MrBeast na Ilha das Cobras. Mas o que essa ilha tem de tão especial se são só cobras? Eu vou explicar para você em um segundo. Primeiro, lá tem todo tipo de cobra peçonhenta que se possa imaginar. Se você pensar em uma cobra que tem peçonha, que vai matar um animal imediatamente, é nessa ilha que você vai encontrar essa cobra.
Inclusive, a cobra mais peçonhenta do mundo é a jararaca ilhoa. Ela mora nessa ilha. E tem uma razão porque a jararaca ilhoa é a cobra com a peçonha mais letal do mundo. Mas você provavelmente está pensando, tudo bem ali, eu estou escutando você falar e você está repetindo a palavra peçonha, peçonhento, mas o que diabos é que significa isso? Que bom que você pensou nisso, porque antes de continuarmos falando sobre as cobras, a gente precisa saber o que é peçonha, peçonhento e qual é a diferença entre peçonha e veneno. Nem todo brasileiro sabe, então senta aí e descobre essa diferença para você ensinar para os seus amigos. Como eu disse anteriormente, nós temos a peçonha e o veneno. Elas são primas, mas não são irmãs. A peçonha é uma substância estritamente animal, ou seja, um animal tem que produzir essa substância. Já o veneno não. O veneno pode ser de um animal, de uma planta ou até mesmo de um mineral. E quando as pessoas saem por aí na floresta e elas veem uma frutinha colorida, e elas dizem: nossa, nham, 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 eu adoro essa frutinha coloridinha, nham. E ela come, passa mal. Essa fruta é venenosa. Ela não é peçonhenta. Por quê? O veneno entra no corpo por diversas vias. Você pode inalar o veneno, você pode engolir o veneno ou pode ter outro tipo de contato com a pele e esse veneno vai passar para dentro do seu corpo. Então, o veneno tem várias vias de entrada. Já a peçonha não. A peçonha é só quando o animal inocula. Ele pica, ele morde, ele injeta o veneno, ou melhor, ele injeta a peçonha na vítima, né? Geralmente para comer, ou para matar e depois comer, ou para se defender. Assim, o escorpião e a cobra podem ser animais peçonhentos, não são animais venenosos. Muitos brasileiros vão confundir peçonha e veneno, mas tem uma diferença. Se você for picado ou picada por uma cobra, você vai dizer se a cobra era ou não era peçonhenta. Se você, Deus o livre defenda, mas se você engolir alguma coisa estranha e sofrer ali um envenenamento, você vai dizer, eu acho que eu me envenenei, porque o método de tratamento é diferente. Agora que nós sabemos, depois de toda essa conversa, o que é peçonha e o que é veneno, sabemos por que é que na Ilha das Cobras as pessoas acham fascinante as cobras de lá, porque muitas delas são peçonhentas. Inclusive, a cobra mais peçonhenta do mundo, pelo menos na minha opinião, é o que eu pesquisei, é a jararaca ilhoa. Essa jararaca, que é um tipo de cobra grande, é peçonhenta por quê? Aliás, ela é muito peçonhenta por quê? Nessa ilha das cobras não tem outros animais, né? Tipo, não tem ali um cavalinho, não tem um rato, essas coisinhas correndo por aí. Então as cobras se alimentam das aves. Se uma cobra pica uma ave, né? Pica um pássaro, e o pássaro voa para depois a peçonha agir, ou para a peçonha surtir efeito, demora muito. Aí daí o passarinho já ia morrer no meio do mar. Só que, como essa cobra precisa comer, ela desenvolveu uma peçonha mais letal, ou seja, fatal, ela mata mesmo, é mortal. E quando ela pica o animal morre e ela pode comer. Então, não é que ela seja malvada, né, para ter tanta peçonha. É porque a coitadinha precisa comer. Só para você ver que quando a gente sente fome, até peçonha a gente solta. E falando de
casos, né, de pessoas se encontrando com cobras peçonhentas, aqui no Brasil, a gente tem muitos casos assim, porque, infelizmente, temos muitas cobras. Ou felizmente, porque as cobras comem ratos e ninguém gosta de rato. Um caso que aconteceu de uma picada de jararaca aconteceu na Amazônia. Tinha um trabalhador que se chamava Cícero. E o Cícero estava lá, trabalhando tranquilinho no campo, e de repente sentiu uma picada muito forte na perna. Quando ele olhou, era uma jararaca, uma cobra muito peçonhenta. Ele sofreu esse acidente, por assim dizer, e olha, não é todo mundo que sobrevive o que ele sobreviveu não, tá? Porque o Cícero sobreviveu mesmo depois de 100 horas para poder ser resgatado lá na Amazônia, né? Tiveram de carregar o coitado por 34 quilômetros dentro da mata fechada, ou seja, dentro daquela floresta muito densa, até que as equipes de socorro pudessem localizar o coitado e aplicar o soro antiofídico, que é o antídoto para a peçonha. E não conte com a sorte, tá? Se você for para a região amazônica, para uma região onde tenha cobras peçonhentas, sempre tome muito cuidado. A sorte que o Cícero teve nem sempre pode se aplicar a todo mundo. Agora, sabe uma coisa engraçada? Quando eu era mais jovem, eu assistia muitos filmes de terror. Hoje eu continuo assistindo, mas menos. E naquela época tinha um filme que foi muito popular que se chamava Anaconda. Mostrava um grupo de pessoas que por alguma razão estava ali na Amazônia e uma cobra gigantesca, enorme, longuíssima, começava a comer todos eles. E a anaconda era muito grande mesmo. Tudo bem, era uma cobra computadorizada. Ela não era de verdade, mas era assustadora, especialmente quando ela abria a boca bem muito e engolia as pessoas de uma tacada só. Ou seja, a cobra gigante ela engolia as pessoas de uma vez, de uma tacada só. E lembro que isso ficou no imaginário de muitas pessoas, né? Especialmente quem não era da Amazônia. Você pensava, nossa, lá na Amazônia, será que eles têm cobras assim tão grandes? Olha, eles têm. Talvez não tão grande quanto as do filme, mas grandes o suficiente para causar bastante medo. Eu trouxe aqui o nome de algumas delas, que são cobras típicas da região e que me causam muito medo. Uma delas é a sucuri verde, com o nome científico de Eunectes murinus. Essa cobra é a maior cobra do Brasil e é uma das maiores do mundo. Foi ela quem inspirou o filme Anaconda, que inclusive, fora do país, né, fora do Brasil, essa sucuri é conhecida como anaconda. Um filme que eu vi dela, não um filme, perdão, um documentário, porque aí é um documentário real. Um documentário que eu vi dessa sucuri verde mostra uma cobra muito extensa. Gente, ela pode chegar a até 8 metros. Isso significa que são 4 professores empilhados um em cima do outro. É muito grande. E ela pode pesar mais de 200 quilos, que também pesa 3 vezes o que o seu professor pesa. Eu estou me usando como medida, gente, porque eu tenho 1,77 m de altura e peso aqui 90 quilos, né? Então, tipo, eu não consigo brigar com essa cobra. A única coisa boa, por assim dizer, dessa cobra é que ela não vive aqui na Bahia. Ela vive, na verdade, em ambientes aquáticos e áreas alagadas, ali na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. Ou seja, não é na Bahia, para mim está ótimo. Ela não é venenosa, mas ela é muito forte. Imagina, né, uma coisa com 8 metros e ela mata as presas por constrição. Ou seja, ela envolve
as presas e aperta até a presa ficar sem ar. Ela asfixia. E aqui a gente tem umas palavrinhas boas, né, para você. A primeira delas é que nós temos a presa. Nós temos presa e predador. O predador é o animal que come a presa, que é o animal que é comido. Então, os ratos, normalmente, são presas das cobras, pelo menos em algumas regiões. A outra palavra que é boa aqui é constrição. É muito específica, mas é quando tem, primeiro, alguma coisa que prende e outra que prime, ou que faz esse aperto, né, que espreme alguma coisa. Que é como as cobras matam as suas presas, no caso aqui dessa sucuri verde. Tem outros tipos de sucuri também, mas a que eu posso dizer para você, que é uma das que mais pessoas conhecem, é a jiboia. A jiboia também é uma das maiores cobras terrestres do Brasil, ou seja, ela não vive na água, ela vive na terra. Ela pode ficar, ou melhor, ela pode chegar a até 4 metros, ou seja, 2 professores e meio, e ela não é venenosa e também mata por constrição. Mas, assim, 4 metros, gente, para uma cobra dessa é uma exceção, tá? A regra é ser um pouquinho menor. 4 metros é aquela cobra que se alimentou bem, está com a barriguinha cheia e ficou grandinha. E temos outras cobras também, mas a que merece a menção aqui é a surucucu, que é uma cobra que não fica tão grande quanto a sucuri, mas ela é bem grande e também é peçonhenta, ou seja, ela é grande e pode te matar na hora ou depois. Depende do tempo. E por que eu falei da jararaca e da surucucu? Que a gente também tem outros tipos de cobras aqui que são peçonhentas, como a cascavel. E a cascavel tem um chocalho, ela avisa que ela está lá, porque tem um personagem da televisão, ali da década de 1990, que usava essas palavras para uma coisa não muito legal. Existe uma tradição no Brasil. Eu não sei se tradição é a palavra mais apropriada, mas parece que é. A tradição é a seguinte: quando duas pessoas se casam, os pais dessas pessoas se transformam em sogros, né? O sogro e a sogra. E a tradição é: a sogra nunca se dá bem com o genro ou com a nora, dependendo da situação. Então, quando a sogra não se dá bem com o genro, isso significa que eles têm uma péssima relação. E por isso, eles podem insultar um ao outro, eles podem falar palavras negativas. A sogra provavelmente vai chamar o genro de vagabundo, sem futuro, desgraçado, malandro e coisas do tipo. E o genro vai chamar a sogra de cobra. A gente vai já descobrir por que ele chama de cobra. Mas toda variedade de cobra peçonhenta é usada como insulto para as sogras, coitadas. Então, jararaca, cascavel, surucucu são cobras que acabam virando insulto. E tinha um personagem na década de 1990 chamado Caco Antibes. Ele era um homem muito nobre, pelo menos, ele achava, e ele detestava pobre. Além disso, ele também não se dava bem com a própria sogra. E ele chamava a sogra de cascacu, que era para ficar bem pior, que era uma mistura de cascavel e surucucu. Eles estavam sempre brigando, porque naquela casa a cobra fumava. E agora a gente vai falar de algumas expressões interessantes que utilizam a palavra cobra ou a cobra em alguma variação, que são expressões bastante comuns que você pode
adicionar ao seu vocabulário. E a primeira expressão delas é a cobra vai fumar. Foi uma expressão muito popular em um programa chamado Ratinho, ou o Programa do Ratinho, que até hoje, acredito, ainda passa na televisão. E era popular nesse programa porque, às vezes, vinham casais convidados para debater no programa, né, para discutir a relação. Geralmente, os casais tinham algum tipo de conflito. E quando eles chegavam lá, a cobra fumava, o marido brigava, a esposa gritava e, de repente, era uma confusão. E quando a gente diz que a cobra vai fumar, isso significa que alguma coisa muito séria, intensa, vai acontecer. Pode ser uma briga, pode ser uma tensão muito grande, mas a gente costuma dizer que a cobra vai fumar. A outra expressão é cobra criada. E quando a gente diz que alguém é cobra criada, isso significa que essa pessoa é experiente. Ela sabe como se comportar em situações difíceis ou situações de competição. Além disso, se você chama alguém de cobra criada, você sabe que ela é muito boa no que faz e que também não pode, ou que provavelmente não é de confiança. Eu posso dar um exemplo de duas pessoas que trabalham numa empresa. Eles são os dois gerentes e eles estão querendo uma promoção. Então, um deles sabe que o outro é cobra criada e, por isso, não vai facilitar. Ele vai se esforçar ao máximo para conseguir a promoção. Porque o outro lá é cobra criada, ele vai fazer alguma coisa para ganhar. A próxima expressão é uma dobradinha, ou seja, são duas expressões em uma, e aqui observe a diferença. E a primeira delas tem a ver com uma historinha que quase todo mundo no Brasil conhece. Que sempre tem uma pessoa na vizinhança que ninguém pode confiar. Ela sempre vai espalhar fofocas, ela não é de confiança. Ela é uma cobra. Além disso, se ela percebe que está sendo deixada para trás, que não está tendo vantagem, ela vai fazer alguma coisa para ter vantagem. E a gente não pode confiar nela porque ela é uma cobra. É basicamente o que todo político é, né, aqui no Brasil. Assim, não são todos, eu sei, mas a maioria, essa é a impressão que dá, que eles são todos um bando de cobra e que esse ou aquele político específico é uma cobra. E uma cobra é uma pessoa não confiável, né? É uma pessoa que você realmente não pode confiar porque ela vai fazer alguma coisa contra você. E observe que eu utilizei o artigo uma cobra, sempre uma cobra. Eu sou uma cobra, ele é uma cobra, ela é uma cobra. Mas, quando a gente diz que fulano é cobra sem o artigo, isso significa que ele é muito bom, mas muito bom em alguma coisa. Eu tenho um amigo mesmo que é cobra em desenho. Ele sabe desenhar muito bem. Utilizar cobra desse jeito positivo não é mais tão comum. Os brasileiros preferem dizer que fulano é fera em desenho, é fera em matemática. Mas para nós que somos mais antigos, nós entendemos quando alguém diz fulano é cobra em matemática, que também faz muito sentido. Até porque quem é cobra em matemática sabe das coisas, entende teorias. E se ela diz que 1 mais 1 é 2, a gente acredita. Ah, e para aquela vizinha que é uma cobra, a gente pode dizer para ela cobras e lagartos, especialmente se ela tiver feito alguma fofoca da gente. A gente vai, ai, eu falando mal da minha vizinha, bati em minha mão. Então, a gente vai até a casa da vizinha, bate na porta dela e diz: olha aqui, sua sem vergonha, eu não quero que você espalhe fofoca de mim.
E aí você fala muita coisa, você fala cobras e lagartos para ela. E quando você fala ou diz cobras e lagartos para alguém, isso significa que você está sendo muito hostil, está insultando e atacando verbalmente essa pessoa. Um outro exemplo que eu posso dar é quando um amigo vem nos pedir dinheiro, né? Ei, por favor, me empreste US$ 50. E aí você já emprestou antes e ele não pagou. E ele vem pedir de novo? Ah, ele vai ouvir cobras e lagartos de mim. E para a última expressão, eu preciso contar uma história. Quando eu era criança, gostava muito do videogame Game Boy. Ah, era um sonho meu ter um. Nunca tive, né? Mas era um sonho. Um amigo meu sabia muito que eu queria um Game Boy. E esse meu amigo era um pouco snob. Então o que que ele fez? Um dia ele apareceu com uma caixa que de longe parecia um Game Boy. E ele me disse: "Isso daqui é um Game Boy". Eu pedi para ver de perto e ele nunca deixou. Então, eu conversando com outros amigos, disse assim: "Ele está mentindo para a gente". E os meus amigos diziam: "Por que ele está mentindo?" E eu respondia: "Ele está mentindo porque é snob. Ele quer mostrar para a gente que ele tem dinheiro e a gente não". Os meus amigos não achavam que era mentira. Eles diziam para mim: "Eliakim, você está perdendo tempo". E eu disse para eles: "É mentira e eu vou provar". Um dia eu fui lá, peguei essa caixa da mão do meu amigo e mostrei para todo mundo e disse: "Tá aqui. Eu não disse para vocês que era mentira? Eu sou assim. Mato a cobra e mostro o pau. Mato a cobra e mostro o pau". E quando alguém mata a cobra e mostra o pau, isso significa que ela faz alguma coisa, que ela afirma alguma coisa e ela dá provas disso. Veja bem, eu disse que era mentira. Eu fiz uma afirmação. E eu mostrei que era mentira. Eu dei a prova. Então, eu matei a cobra e mostrei o pau. Agora, fica aí o desafio para você, né? Se você acha que entendeu bem essas expressões, vai aí também escrever um comentário usando uma delas. É hora de matar a cobra e mostrar o pau. E no episódio de hoje, nós falamos sobre a visita inesperada de Mister Beast a uma ilha cheia, repleta de cobras. A gente também aprendeu a diferença entre peçonha e veneno e descobriu que esses animais como escorpião, aranha e cobra são peçonhentos. Assim como é peçonhento aquele seu amigo que sempre faz comentários negativos sobre você. Ele tá ali, ó, colocando veneno em você. Ou melhor, colocando a peçonha dele em você. E brasileiro confunde mesmo, tá? Veneno e peçonha pra gente é um negócio complicado. Você também aprendeu um pouco sobre as cobras gigantes do Brasil, né? Que são a jararaca, a sucuri, a surucucu, que também são nomes que a gente pode usar para falar das sogras. Mas, por favor, não fale isso da sua sogra, ela não merece, tá bom? Não vá atacar a coitadinha. Além disso, a gente viu aqui algumas expressões idiomáticas, como a cobra vai fumar, ser uma cobra criada, dizer cobras e lagartos e matar a cobra e mostrar o pau. Bom, agora é com você, né? Já trouxe aqui tudo sobre cobra. Tem alguma pergunta? Porque, ai, brasileiros, a gente adora falar sobre coisas engraçadas. A gente se vê na próxima. Tchau! Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso.
Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!